Graça e paz, igreja. Hoje, quarta-feira, o nosso encontro de oração, da nossa reunião de oração, e a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. E chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. E perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. E disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. E respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. E disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos seus olhos. Baste que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Pai, esta é a tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, na vida daqueles e daquelas que escutam, Senhor, essa mensagem. Fala ao coração nesse dia. Fala ao coração deste homem. Fala ao coração desta mulher, em nome de Jesus. O título da mensagem é Reconciliação. E eu quero dizer para você que está me escutando: o Senhor é Deus de reconciliação. Aqui vemos a história de 2 irmãos, Esaú e Jacó. Eles pertenciam ao mesmo pai, a Abraão. E se você for ler os capítulos anteriores, você vê
que Esaú era o filho mais velho, o filho que tinha aí a bênção da primogenitura, mas que por uma fraqueza vendeu essa bênção ao irmão Jacó, e houve toda aquela história para enganar Abraão, a fim de que Jacó saísse de posse da bênção que pertencia ao seu irmão mais velho. E toda essa história de Jacó e Esaú foram histórias e relacionamentos de desencontro. Havia algo que precisava de ser restaurado na vida desses irmãos. Jacó saiu dali fugido. Jacó, se a gente for falar no popular, passou a perna no irmão. O irmão estava com fome. Tá bom que Esaú não dava a devida importância a esse costume da bênção da primogenitura, mas isso não era justificativa para Jacó fazer o que fez. E Jacó, sabendo dessa história, passados-se aí anos, Jacó, ele vai ter que fazer a travessia, e a travessia no caminho em que o irmão havia feito a vida. E ali, se você for ler no se você for ler no capítulo 32, você vai ver que Jacó, ele tinha medo. Se você for ver capítulo 32, versículo 7, diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou, e dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Versículo 8, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então Jacó sabia quem era o irmão. Jacó conhecia o irmão Esaú. Jacó sabia ali quem era o irmão dele. E essa lembrança ficou guardada no coração e na mente de Jacó. Contudo, o que o Jacó não esperava é que o tempo conserta as coisas. É que o tempo amolece os corações. É que o tempo põe as coisas no seu devido lugar. Da mesma forma que Deus trabalhou Jacó enquanto ele esteve com Labão, enquanto ele esteve ali, Jacó, ele pôde, esses anos que esteve com o sogro, sendo prejudicado, sendo explorado por Labão, ele pôde compreender o que ele havia feito com o irmão. Essas coisas não se faz. Passar a perna no seu irmão, na sua irmã, seja de sangue, seja de fé, não se faz. Levantar falso testemunho, levantar fofoca porque está com raiva do seu irmão, da sua irmã, de sangue, da família, algum parente, ou até mesmo da família da fé, isso não se faz. Jacó sabia o que ele tinha feito a Esaú. E os anos que ele passou com o sogro, ele pôde vivenciar na pele o que é ser prejudicado por alguém que era ganancioso. Só que Jacó, ele não contava com o tempo e com Deus. Deus trabalhou em Jacó e Deus trabalhou em Esaú. Só que Jacó, ele era aquele tipo, a imagem que ele tinha de Esaú era uma imagem antiga. A ideia que ele tinha de Esaú era uma ideia de um homem inflexível, de um homem bruto. Tanto é que ele separa os bens, as coisas dele, e fala assim: se Esaú vier, eu vou oferecer dinheiro, porque eu sei que isso vai aplacar a ira do meu irmão. Só que Jacó, ele não contava que da mesma forma que Deus estava trabalhando na vida de Jacó, também estava trabalhando na vida de Esaú. Mas o encontro onde a pendência a ser tratada é sempre
uma situação tensa, é sempre uma situação de conflito. E aí eu quero destacar o primeiro ponto para você. A imagem que você tem da pessoa pode mudar. Você é mais clara, você pode achar, pô, fulano é assim, mas o fulano pode mudar. Esaú mudou. Esaú era um outro homem. Esaú, ele que teve a iniciativa de abraçar o irmão. Esaú falou, olha, eu quero caminhar com você. Saiba que Deus pode mudar a pessoa sim. Você talvez tenha imagem, olha, pastor, eu já convivi com essa pessoa há anos, eu sei quem ela é, eu sei quem ela é. Eu já convivi neste lugar durante anos, não muda, muda sim, muda. O tempo muda as pessoas, o tempo e Deus muda as pessoas, mas muda quem quer ser mudado, transforma quem quer ser transformado, porque se a pessoa não quiser, aí eu devo concordar com você, vai permanecer dessa maneira. Quem pode mudar as pessoas? Somente Deus. E o querer dela, ela tem que querer. Ela tem que querer. Então, assim como o Senhor ele fez na vida de Esaú, ele pode fazer na vida dessa pessoa que você está trazendo à memória. Sabe o que a gente não pode caminhar nessa vida, sendo que a gente só tem uma única vida aqui na face da terra, de uma maneira errante. E uma outra coisa agora que eu já quero destacar, o segundo ponto nessa palavra que eu quero destacar, que é o ponto principal. Quando Deus quer tratar o caráter, quando Deus quer tratar a profundidade da maturidade cristã em nós, quando Deus tem algo a tratar conosco, Ele não deixa nada na nossa vida pendente. O Senhor havia um plano de Deus para Jacó. Jacó não era o primogênito, mas ele seria conhecido como pai de grande nação. A partir do momento que Abraão abençoou Jacó e não Esaú, a bênção do Deus de Abraão agora estaria na vida de Jacó. E o Senhor, ele fala assim, o Jacó, ele não pode continuar sendo um trapaceiro. O Jacó, ele não pode continuar se utilizando as pessoas como objeto, no sentido de relacionar para buscar vantagem ou para conquistar aquilo. Olha, eu vou usar fulana porque eu sei que se eu usar fulana, eu vou conseguir o meu objetivo. Não, Jacó não poderia ser uma pessoa trapaceira. Jacó não poderia ser uma pessoa fraudulenta. Jacó não poderia ser uma pessoa que vai passando pela vida de outras pessoas e causando dano e causando prejuízo. Jacó tinha que ser transformado. Jacó tinha que ser confrontado para que o caráter fosse modificado. Quando Deus coloca no coração dele que uma pessoa tem que ser transformada, isso acontece. E foi assim com Jacó. Por isso que o Senhor promoveu o encontro dele com Esaú. Jacó precisava reconhecer que ele havia errado, que ele havia falhado, que por ele ter pegado ou roubado ou trapaceado ou comprado a bênção da primogenitura, bênção de Deus não se compra. E ele foi lá e comprou, aproveitou da fraqueza do irmão e comprou. Se o irmão é fraco, deixa ele se ver com o Senhor. Você não tem que ir lá meter a sua colher nesse assunto.
entre o irmão e Deus. Você não tem que comprar ou querer aquilo que é do seu irmão e da sua irmã. Jacó queria. Então, já que ele já estava de posse dessa palavra e Deus não volta na palavra que ele dá, teria que haver uma reconciliação. Jacó não queria. Jacó já, se você for ler a partir do capítulo 32, ele sabe que ele vai ter um encontro com o irmão e ali ele começa a preparar as coisas, começa a dar presente para o irmão. No capítulo 32, versículo 20, ele fala assim, olha, porque se eu der o presente para Esaú, ele não vai me fazer mal. Né? Ele vai aceitar e ele vai se alegrar. Por quê? Porque eu vou dar presente para ele. Depois disso, Jacó ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, ou no Vale de Jaboque, em que o caráter dele foi transformado, que ele teve que admitir quem ele era, porque o anjo pergunta, quem é você? E ele fala, eu sou Jacó. Quando Jacó fala o nome dele, quem ele é? Olha, eu sou isso. Aí Deus falou, mas a partir de agora você é Israel. Você não é isso. Mas ele ainda teria que reconciliar. Meu irmão e minha irmã. Meu querido, minha querida, você que está ouvindo essa mensagem. Deus tem que consertar isso que você tem corrido dessa situação. Você corre, mas o Senhor precisa consertar. Essa mensagem primeira vez que eu havia refletido sobre esse texto, eu estava fazendo o meu pré-teológico, que é a minha orientação vocacional, antes de cursar a faculdade de teologia. E eu escolhi esse texto, e eu me lembro do pastor Marcos Garcia, e ele falou, eu gosto desse texto, mas por que você escolheu esse texto? E ali no meu coração eu falei, eu escolhi esse texto porque ele tocou lá no íntimo. Porque é um texto que fala sobre reconciliação. E aí isso remete ao Salmo 23, que diz que o Senhor prepara uma mesa perante os meus inimigos, ou seja, o Senhor prepara uma mesa de reconciliação, porque Ele não quer que nós sejamos inimigos um dos outros, porque nós seres humanos somos a imagem e semelhança de Deus. A outra pessoa não é o nosso inimigo, a outra pessoa não é o nosso adversário. A gente não pode ficar colecionando inimizades por onde a gente passa, por um erro que é nosso, por uma falha que é nossa. Eu vou sair fugido, porque lá eu não vou mais. Eu fiz algo errado em tal lugar, uma tal casa, e lá eu não ponho meus pés mais. E deixa a coisa como está. Se você acha que as coisas vão ficar desse jeito, não vão. O Senhor vai trazer à tona a situação, o Senhor vai trazer à tona as pessoas, e vai ter que haver reconciliação e vai ter que haver perdão, para que a bênção do Senhor fosse liberada. Para que a bênção do Senhor fosse liberada sobre Jacó, ele tinha que se reconciliar com aquele que ele prejudicou, que foi o irmão. Agora eu quero que você pense no que você fez e não consertou. Quem você prejudicou, quem você difamou, quem você se relacionou e nessa relação você prejudicou a pessoa. Quem? O Senhor vai fazer com que vocês se encontrem e que haja reconciliação. Filho e filha do Senhor não vive uma vida errante. Filho e filha do Senhor não coloca as coisas por debaixo do tapete e isso fica por isso mesmo. Mas não mesmo. Não vai ficar. Às vezes a bênção, às vezes não, de certo, a bênção está retida, as coisas não acontecem na sua vida, porque você precisa se reconciliar com aquele que você prejudicou, com aquela que você prejudicou.
O que eu gosto nesse texto é que da mesma forma que Deus abençoou Jacó, Deus não deixou de abençoar Esaú. Esaú falou assim: não, eu não preciso disso, Jacó. Eu tenho muito dinheiro, pode guardar para você. O que Jacó pensou? Que aquela bênção de Abraão era uma bênção para a provisão financeira. Ele não estava notando que a bênção era para algo espiritual, era para algo maior, entendeu? Era para algo que não é coisas materiais, mas é espiritual. Ele não pensou. Não, a bênção de Abraão bênção do meu pai é para coisas financeiras. Então eu vou lá dar uma rasteira no meu irmão e vou roubar a primogenitura para mim. Tanto que não era material que Esaú foi um homem próspero. Ele fala assim, olha, você vê no versículo 8 do capítulo 33. E perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Tem qualquer outro propósito, eu não preciso disso, eu já tenho. O Senhor, Ele abençoa. O Senhor não vai deixar. Presta atenção, igreja, o Senhor não vai deixar. E aí eu quero falar com você, se você já foi prejudicado por um relacionamento, por alguém, sabe? Relacionamento, eu não só falo relacionamento amoroso, tá? Eu falo relacionamento de convívio. Se você foi prejudicado por alguém, se você sofreu algum dano material, né? Algo teu foi retirado, né? Foi roubado, foi usurpado, como aconteceu aqui com Jacó. É usurpação, é tomar o lugar do outro. Jacó tomou o lugar de Esaú. Se algo seu for usurpado, saiba que Deus, Ele é Deus também, para fazer prosperar a sua vida, para te dar, como diz a palavra, 7 vezes mais, uma bênção recalcada, com medida transbordante. Deus, Ele tem este poder. Deus é um Deus que não gosta de injustiça, por isso que Ele abençoou financeiramente também Esaú, mesmo Esaú não dando valor para a bênção que era dele, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de justiça. E para que o caráter de Jacó fosse totalmente mudado, era necessário ele reencontrar o irmão dele. Era necessário ele fechar essa ferida aberta por uma atitude dele. Quem causou foi Jacó. Jacó poderia muito bem ter alimentado o irmão e não ter cobrado nada. Mas não. Ele fala assim: você só vai comer se você me dá a sua bênção. Já pensou? Você ter um irmão assim? Você ter uma irmã assim? É melhor não ter, né? E o Senhor precisava de consertar isso na vida de Jacó e na vida de Esaú. Tanto é que nesse texto é descrito uma das cenas mais lindas da palavra, que no versículo 1 diz: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Aí Jacó pensou: poxa, vai vir muita gente, vai começar a lutar, vão começar a matar os meus. Mas pelo contrário, então passou os filhos a Lia, a Raquel e a sua serva. Então ele foi à frente, pôs a serva os seus filhos, Lia e os seus filhos atrás dele, e Raquel por último. E ele mesmo foi na frente. Então, versículo 3. E ele mesmo, adiantando, se prostrou em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então, a atitude de Jacó, ali naquele momento de confronto, foi uma atitude de humilhação. Ele se humilhou, ele foi humilde. Ele quis dizer para Esaú, porque no coração dele, ele ainda tinha a imagem do Esaú antigo, sabe? Então eu vou aqui com humildade, falando que eu não quero guerra, e assim eu vou, né? Vou conseguir pelo menos preservar, né? Os meus. Só que ele não esperava por essa atitude.
Ele não esperava pela atitude de Esaú. Versículo 4 diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou e arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. É lindo, igreja. Eu acredito que no momento em que esses dois irmãos se abraçaram e choraram, ali houve o perdão. Ali o passado fica para trás, ali as mágoas ficaram para trás, talvez as palavras lançadas ficaram para trás, talvez as palavras lançadas pelas costas, talvez Esaú tenha falado pelas costas mal do irmão, talvez Jacó tenha falado pelas costas mal de Esaú, e ali naquele abraço, naquele choro, essas palavras caíram por terra e o perdão prevaleceu e o amor venceu. Essa situação que foi quebrada no passado, ali houve conserto. E eu falo para você que está me ouvindo neste dia, que aquilo que está quebrado na tua vida, o Senhor vai consertar. Que aquilo que precisa de ser restaurado, de passar por uma reconciliação, Deus vai fazer. Precisa do perdão ser liberado. O perdão precisa ser liberado. É necessário que tenhamos a atitude de Jacó, uma atitude de humildade, de humilhação e reconhecer que errou, e pedir perdão e se reconciliar, não é evitar. Jacó poderia falar assim: pô, Esaú vem por esse caminho, então eu vou fazer outro. Não adiou as coisas, foi lá e consertou. Por mais difícil que a situação seja, não corra dessa situação de reconciliação, porque é ali que vai haver libertação, e libertação de cadeias que aprisionam para a morte. O Senhor é Deus que quer restaurar. O Senhor é Deus que quer reconciliar. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar aqui para você, e que talvez isso aconteça também na nossa vida. Esaú achou que aquele momento ali era um momento ímpar e convidou o irmão: vem caminhar comigo. Diz assim o versículo 12: partamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Então ele faz o convite: olha, se houve perdão, se as coisas passaram, se não há mais mágoa, vem caminhar comigo. O perdão, ele sempre ele dá uma opção de caminhar junto. É claro que Jacó, ainda ali pego pelo momento, ainda ali dentro do coração desconfiado de Jacó, né? Talvez ele pense: será que é isso tudo? Né? E ele dá uma desculpa para o irmão e segue um outro caminho. Mas o perdão foi liberado. Eu entendo que quando Esaú chegou lá na cidade dele, diz aí, ele viu que o irmão não aparecia por horário do almoço, não viu que o irmão apareceu no horário do café, ele entendeu que o irmão havia sim se retratado do que havia sido feito, mas que não tinha coragem de caminhar mais junto, porque algo se perdeu. Mas o importante é que houve restauração. A importância é que houve liberação de perdão. E o mais importante é isso. Quando Deus proporcionar o momento da reconciliação, o momento do perdão, que você possa sair, que nós possamos sair de posse deste perdão, dessa quebra de cadeia. Aí cabe a cada um escolher se vai continuar caminhando com a pessoa ou se não. Se possível, quem sabe Jacó agisse diferente e passasse a caminhar com Esaú, o irmão, certamente teria um irmão para compartilhar as dores
para pedir conselho, mas ele não quis, ele quis seguir a vida por ele mesmo. E Deus mesmo assim o abençoou e abençoou, continuou abençoando a Esaú. E o Senhor é aquele que continuará abençoando aqueles e aquelas que têm a coragem, que precisa de coragem. Para reconhecer erro precisa de coragem. Para retroceder e pedir perdão precisa de coragem. Precisa de muita coragem. O Senhor, Ele abençoa as pessoas que têm essa coragem de se reconciliar. Agora eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por essa palavra de restauração. Quero Te agradecer, Espírito Santo, por ter recobrado a minha memória, trazido à minha memória esse texto, Senhor, que eu havia trabalhado há mais de 4 anos atrás, Senhor, enquanto eu fazia o preparatório para a vocação. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque eu sei que o Seu chamado e a vocação, ela perpassa por caminhos de reconciliação. Não dá para ser um vocacionado, não dá para pertencer a uma igreja sem que na nossa caminhada haja conserto das coisas que não saíram da forma correta. E eu quero Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te agradecer e eu Te peço, Senhor, que o Senhor dê coragem a nós, Seus filhos e as Suas filhas, para termos, Senhor, o caráter e a dignidade de reconhecer quando erramos. E de pedir perdão e de liberar perdão. Também diante de Ti, Senhor, eu quero colocar as vidas, ó Pai, que estão, ó Deus, escutando esta mensagem, que o Senhor venha atender o pedido do Teu filho e da Tua filha, dando a eles essa alegria e essa esperança para caminhar. Senhor, se há algum enfermo no nosso meio, nós cremos que o Senhor é Deus para curar. Se há, Senhor, falta de provisão material, de alimento, o Senhor é Deus que vai prover as coisas para nós. Nos fortalece, Senhor, na Tua presença. É que nós Te pedimos em nome de Jesus. E eu encerro esta oração com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja na sua vida e nela permaneça. Até o nosso próximo encontro, igreja.